Olá, bom dia, né, pessoal? Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Mais um dia aqui, né? Domingo, primeiro do mês, né? Ontem, né? Eu tinha gravado o vídeo aí e eu tava gravando, nem percebi as notícias que aconteceu ontem, né? Ontem a gente ficou sabendo da morte de Silvio Santos, né? Era como é que se diz? Ele é o dono do SBT, né? E, e como é que se diz? Já era avançado de idade, né, pessoal? É por isso que a gente tem que entender o processo da gente aqui, sabe? Se a gente chegar nessa idade, pessoal, vamos agradecer a Deus e a nossa partida, quando a gente chega nessa idade, é uma benção, pessoal. Não é ruim, não. Entende? O olhar, aquele que tem espiritual, é diferente do olhar da maioria das pessoas que estão aí, pessoal. Porque vê um grande mal na morte, né? A maioria das pessoas pensa que vê um grande mal quando a pessoa deixa esse corpo, né? Que é o que? A nossa consciência desprende do corpo. As pessoas veem isso como ainda, sabe, porque ainda não tem uma visão mais ampla, né, pessoal? Porque muitos pensam que só tem essa vida, muitos pensam. Entende, pessoal? Então, precisamos mudar esse olhar, né, pessoal? Esse olhar como é espiritual de como a gente vê essas coisas. Como é que você vê a morte? Como é que você vê as outras pessoas? Como é que você vê o sofrimento aqui? Como é que você vê essas coisas? Entende? E isso passa por esse trabalho da espiritualidade. Entende? Aí você vai perceber verdadeiramente onde a pessoa está mudada por dentro. Porque quando ela muda por dentro, o olhar dela muda. Abre a visão espiritual, abre, sabe? Ela tem um leque. Ela não é movida pelas coisas aqui, são passageiras, são ilusões aqui, né? Elas não são movidas por isso. Entende? Esses que são espiritualistas, aqueles que têm a conexão com Deus interior, ele tem outra visão, pessoal, né? Mas compreendemos, né, pessoal, o nível de cada pessoa que estão assim, a gente entende como ela vai ficar com um familiar, se perder com. A gente entende tudo isso porque é o processo da consciência, né? A gente respeita isso, né? Mas a gente está trabalhando para mudar esse olhar que a gente já tem, como a humanidade tem, entende? A gente está trabalhando para isso, pessoal. Entende? E tem ouvido aí também na internet, pessoal, que aquela. Como é o nome dela? A vidente, né? A louria, né? Tem um pastor aí que tá pé da vida com ela, né, pessoal? Porque é o que ela tá falando, as coisas estão acontecendo. Então eu disse, nossa, o que é isso aí? O que é que está acontecendo? É por isso que eu falo, se você não tiver um olhar abrangente, você ficar no seu quadradinho, você quer que aquilo ali, por exemplo, que aconteça, que está ali na Bíblia, você quer que aquilo ali aconteça. Quando você vê um negócio desse acontecendo, você não tem explicação. Então foi o olhar de pasmo desse. Esse pastor tá retado com a lourinha, né, velho? Eu até fico assim preocupado, né, com a,
a vida dela, né? Porque muitas pessoas, né, que não gostam da maneira que tá trabalhando com ela, né? Que o que ela tá falando tá acontecendo. Aí a maioria das pessoas acredita em outra coisa. Então, a fé, a coisa, o olhar dessas pessoas mudam, né, pessoal? Segundo os quadradinhos que ela tá ali. Então, segundo cada quadradinho religioso aí, ter um olhar sobre essas coisas. Você entende porque quando a gente fica preso a um quadradinho, a um grupo, a religião, a uma coisa, é só na Bíblia, você fica para trás, pessoal. Aí acontece coisa e ele não sabe como explicar, né? E agora? Não é de Deus, só foi de Deus se for revelado pelo o pastor da igreja. Entende, pessoal? É assim que está a visão dessas pessoas, a mente dessas pessoas é assim, né? Por isso que meu vídeo aqui também, quando eu faço contraponto com esses, conceito de outra e coloco a Bíblia, nossa, pessoal, tem evangélico aqui que fica pocado, né? É a mesma coisa, o pastor tá pocado com a lourinha lá. A lourinha que é, como é a vidente lá que tá falando e as coisas estão acontecendo, entende? Então é a mesma coisa. Por isso que a gente precisa ter um olhar mais abrangente. Qual é o olhar da espiritualidade? Entende? A gente tem que entender isso, pessoal. Não tem que ficar assim, né? Se comovendo pelas coisas, entende, pessoal? Por que eu estou dando essa introdução aqui, pessoal? De como a gente vê, olhar da espiritualidade. Por quê? Porque meu tema hoje é. Qual é meu tema hoje? Vamos pegar aqui meu estudo. Deixa eu dar uma luz aqui para clarear, né? O pastor tá pocando com ela. Você vê aquele desenho, os Y, é a mesma coisa, pessoal. Cada coisa que passa no desenho que ele fala, acontece. Né? Como explicar isso? Hein, pessoal? Você entende? Aí, qual é o meu tema de hoje? Por que eu estou falando isso? Meu tema de hoje é o que é ter um olhar da espiritualidade. O que é ter um olhar da espiritualidade? Porque sempre temos que buscar esse olhar da espiritualidade. Por quê, pessoal? Entende? Eu já tenho aqui um vídeo gravado, eu gravei o vídeo aqui explicando o que é espiritualidade. Espiritualidade não é religião. Não faz parte da religião. É uma coisa intrínseca do ser humano. Está em todo ser humano. A religião foi criada aí pela matriz religiosa, pelo ser humano, o qual as pessoas que têm a espiritualidade intrínseca nela foram para essa religião. É por isso que foi confundido, como é que se diz? A espiritualidade foi confundido com religião. Por quê? Porque a pessoa que foi para a religião que foi criada pelo homem, toda pessoa tem espiritualidade. Então, ela vai expressar a espiritualidade dela lá na religião. Aí é por isso que é confundido espiritualidade com religião. É possível você não participar de grupo nenhum e desenvolver a sua espiritualidade? É o que a gente está fazendo aqui, pessoal. Eu tenho um canal aqui e as pessoas que estão aqui assiduamente, né, me assistindo, perguntam a elas se elas melhoraram, se a espiritualidade cristã.
Tinha até pessoas, pessoal, que estavam desistindo da espiritualidade dela, né? Porque ela estava procurando espiritualidade em um grupo, pessoal. Não, a espiritualidade é sua. Você tem que trabalhar essa espiritualidade. Entende? É esse olhar que as pessoas não têm da espiritualidade. Então, qual é a minha pergunta? O que é ter um olhar da espiritualidade? O que é isso? Você entende? Então, estou dando essa introdução aqui sobre a espiritualidade. Eu tenho aí o vídeo gravado que eu explico sobre isso, falando o que é espiritualidade. Está aqui no YouTube, né? Vocês que é novo, os mais antigos aqui, eles já escutaram sobre isso. Eles sabem o que é espiritualidade. Até pessoas que estavam em grupo, agora ele entende que o trabalho é em você, né? Se você desistir de trabalhar você a espiritualidade, você está deixando de trabalhar. Agora, por que as pessoas sempre querem buscar um grupo para trabalhar a espiritualidade dela? Aí chega lá, tem coisa, né? Se decepciona, né? Tem muitos malandros nesse meio, tem muitos, né? Muitas pessoas, né? Ser humano, a consciência ainda não desperta nesses grupos, aí começa a fazer coisa lá, que ela aí chega, se decepciona e vai desistir da espiritualidade dela. Foi por isso que eu criei esse canal aqui, pessoal, para explicar vocês essas coisas. Você não pode desistir da sua espiritualidade, porque é o trabalho do crescimento espiritual seu, da sua evolução. Você não pode desistir disso. O grupo lá, problema é deles. Por isso que eu criei aqui o canal e as pessoas que estão aqui estão evoluindo espiritualmente, né? Não só a pessoa, porque quando uma pessoa desperta na casa, ela começa a despertar todo mundo, porque a energia, a vibração dela muda, começa a atingir as outras pessoas. As outras pessoas podem até sair do corpo, pode ter uma visão espiritual, sabe? Vai ter experiência por causa da energia que está ali mandando naquele lugar. Então, é por isso que a Matrix não quer que você desperte. Porque você despertando, você pode despertar as outras pessoas. Porque a sua... Então, o que é que ele vai fazer? Vai fazer com que você baixe essa vibração. Fazendo o quê? Vai usar alguns familiares para dizer palavras para você, para falar coisas para você baixar sua frequência, para você não estar nessa frequência alta, vibrando alto. Entende, pessoal? É isso que eles, por isso que eles não querem que isso aconteça. Entende? Então, a primeira pergunta é: o que é ter um olhar da espiritualidade? O que é isso, pessoal? Porque sempre temos que buscar esse olhar da espiritualidade. Por que temos sempre que buscar esse olhar da espiritualidade? É a outra pergunta que a gente vai responder, né, pessoal? Vamos começar o nosso estudo? É interessante. Eu já falei aqui sobre espiritualidade, mas vamos falar sobre o olhar de como é uma pessoa que tem um olhar sobre a espiritualidade. Entende, pessoal? Aí ele fala, ter um olhar da espiritualidade é olhar para dentro de si. Então, a sua busca é para dentro, pessoal. Não é para fora. Por isso que vocês vão procurar aí fora, fica decepcionado, aí depois quer desistir do trabalho da espiritualidade, pessoal. Entende? Você desiste. Ai, aconteceu isso, ai, meu Deus. Aí você quer desistir do seu trabalho de desenvolvimento. É só você que pode desenvolver você. Só você pode mudar a vibração que você está. Ninguém mais, pessoal. É balela essas pessoas chegarem, vamos fazer aqui o trabalho da espiritualidade.
tá? Você fica chamando, vocês pagam caro aí, chega lá e não acontece nada, aí depois quer desistir da espiritualidade. Ah, não tem jeito. Por quê? Então, por isso que o meu vídeo aqui é para despertar isso em você. Porque você, quando é para assumir a responsabilidade de você fazer o trabalho é seu, pessoal. Entende? Eu só estou fazendo você despertar, se conectar com essa espiritualidade. Depois é você. É com você e seu Deus que está aí. Porque eu sei que tem um Deus com você. Né? Agora, só que você não está percebendo. Quem que não está percebendo? A sua consciência. Então, essa consciência precisa expandir e despertar para perceber o trabalho que esse Deus está fazendo da espiritualidade na vida dele. Entende? Por que que agora a maioria do que assiste meu vídeo estão percebendo o trabalho da espiritualidade na vida dela? Por quê? Antes estava reclamando, estava... Mas e agora? Por que que agora ela está percebendo diferente? Você entende, pessoal? É isso que eu quero trazer, esse olhar para você. Aí ele fala, em buscar o significado que vai além da matéria. Então, um espiritualista ele tem que ter uma busca, um significado que vai além dessa matéria. Se ele só está buscando coisa dessa matéria, ele ainda não ele não tem um olhar da visão da espiritualidade, porque ele tem que buscar além e a busca de uma conexão com algo que não é tangível, que é algo que não é palpável, e uma busca por um sentido maior, por algo maior. Então, ele vai buscar algo que não é tangível, que não, você não pode mensurar, que não é palpável com essa mão. Você tem que sentir. É por isso que esse Deus, o caminho aqui é do sentir. E buscar um sentido, então, maior. Então, quando você se conectar com esse, você vai ter um sentido maior na sua vida. Entende? É isso que é uma pessoa ter um olhar da espiritualidade. É um olhar para dentro, entende? Aí ele fala, a pessoa espiritualizada é aquela que faz constantemente análise de si mesma. Então, é aquela pessoa que faz uma análise de si mesma para ver se ela está de acordo com o que a espiritualidade está querendo, de acordo com o propósito dela, com, sabe, o que ela veio fazer. Então, essa é uma pessoa espiritualizada. É a pessoa que investe em autoconhecimento. Então, ela está investindo a busca dela para se autoconhecer, né? Melhorar cada dia, né? E a auto-observação. Então, ela está se auto-se-observando. Por que eu tenho que fazer assim? Por que eu tenho que agir assim? Entende? Ela está buscando essa coisa. E é aquela que busca equilíbrio, então, está sempre indo para o caminho do meio, está buscando o equilíbrio, né? O centro, uma união com a força interna e a sua capacidade divina. Então, ela está buscando sempre essa conexão para ter essa força interna e a capacidade para que ela consiga vencer as barreiras daqui, pessoal. Se você não tem essa visão, você não é uma pessoa espiritualizada. Você pode estar até em um grupo religioso, mas se você não tem essa visão, você ainda não é uma pessoa espiritualizada. A espiritualidade não está trabalhando com você. Pessoal, é verdade, né? Eu tenho que vir falar isso aqui para você, porque você pensa que entrou em um grupo aí, né? Acha que você agora está conectado com a espiritualidade. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Entende? Aí ele fala, a pessoa espiritualizada é aquela que sabe amar, sabe respeitar, sabe ouvir,
ela procura acolher e não julgar e criticar, aí você deve estar pensando, ah, já sei, ela está falando de Jesus. Ora, Jesus é o exemplo máximo de um ser de espiritualidade. Então, o nosso olhar tem que estar no, como é que se diz? O exemplo, né? É aquele exemplo que a gente tem que seguir. Então, Jesus é esse exemplo de uma espiritualidade máxima que a gente tem que alcançar, né? A vida dele, né? Então, ele fala uma pessoa espiritual, ela o quê? Ela sabe amar, sabe respeitar qualquer pessoa, sabe ouvir a pessoa, entender o nível de que ela está se expressando, ela procura acolher e não julgar e criticar essa pessoa. Então, pessoal, são qualidades que demonstram que uma pessoa é espiritualizada. Entende? Se você não tem isso aqui, você não é pessoa espiritualizada. Você pode estar até em um grupo aí, né? Qualquer grupo aí. Tanto espiritualista como evangélico, católico, né? Espírita, você pode estar. Mas se você não demonstra essa. Você não é uma pessoa espirituosa, né? Se você não olhar o exemplo de Jesus e começar a lapidar sua vida para que você chegue naquele máximo de espiritualidade, né? Você você não tem um olhar da espiritualidade. Está perdida ainda, precisa despertar, pode despertar, né? Por isso que meu vídeo aqui é para isso, é para balançar a roseira, para ver se, né? Eu pego aquele negócio de choque do médico, dá choque em você, a ver se você se ressuscita espiritualmente, né, pessoal? E aí ele fala, uma pessoa pode ser muito espiritualizada e não seguir religião nenhuma. Então, pessoal, uma pessoa pode ser espiritualizada, né? Ter aquelas qualidades, respeitar, ouvir, acolher, não criticar, ele ter aquele e não ter religião nenhuma. Você entende por quê? Porque quem trabalha a espiritualidade está intrínseca na gente. Mas colocaram na cabeça da maioria das pessoas, né? A Mati colocaram que fundaram uma igreja aí oficial que diz que é o dono da Bíblia, até o dono de Jesus, né? Entende? Tem aí a religião foi fundada. E aí diz que a Bíblia é lá deles, Jesus é dele, entende? E aí colocaram na cabeça das pessoas que só pode ser trabalhar sua espiritualidade, ser salvo, se você estiver na igreja, né? Começou essa igreja aí, oficial, você sabe. E aí as outras igrejas, né, que diz evangélica, fez a mesma coisa. Você entende, pessoal? Você entende agora por que a gente tem que buscar? Porque eu coloquei a pergunta, porque sempre temos que buscar esse olhar da espiritualidade. Porque senão a gente cai também em religião. Entende? Vou fundar a religião aqui de Samuel. Vou colocar aqui espiritualidade cristã. Aí vou colocar o nome lá do grupo da igreja, espiritualidade cristã. Aí vou estar fundando mais uma coisa. Igual muitos aí. Olha aí. Tanto aqui na rede social, como fisicamente, olha quantos grupos tem. E não é isso a intenção das pessoas. É fazer com que você se conecte a essa conexão com esse Deus interior para você desenvolver essa espiritualidade. Aí o quê? A gente pode fazer a prática de oração em casa, pode. É até melhor porque você passa o magnetismo para dentro de casa. A sua casa fica com o magnetismo nas alturas, né? Você pode fazer sua meditação em casa? Você pode.
Não existe lugar que só tem que vir para a igreja. Não existe. Agora você participar com as pessoas que você tem afinidade para desenvolver isso é bom? É bom, porque a gente é um ser aqui que estamos aqui para socializar mesmo, né? Experimentar essa socialização. É para isso que a nossa consciência está aqui nessa realidade. Agora, colocar-o na consciência, na mente das pessoas, que elas só vai ser espiritualizada se estiver numa igreja. E aqui ele fala, uma pessoa pode ser muito espiritualizada e não seguir nenhuma religião, né? Somos a gente aqui, né, pessoal? E você sabe que tem um pastor que está falando que a gente já é um grupo da gente, né? Que é o desengrejado. Você sabe disso? Tá falando aí, pessoal. É a gente, você sabe? A gente já recebeu já um grupo, o desengrejado. Entende? Porque não tem religião, não tem igreja. A gente só tá aqui trabalhando, compartilhando conhecimento espiritual, né? Meditando, orando, né? Buscando a nossa melhora, a nossa coisa. A gente tá assim. Então, ele diz, é o desengrejado, né? Aí ele fala, em contrapartida, também podemos encontrar frequentadores assíduos dessa ou daquela religião com pouco ou nenhum desenvolvimento espiritual. Então, pessoal, é isso que eu estou alertando aqui sempre nos meus vídeos. Porque tem pessoas que estão no grupo lá, religião, frequentando assiduamente, mas que ainda não houve a conexão com o trabalho da espiritualidade dela. Ela só está fazendo um trabalho que não tem nada a ver com o desenvolvimento dela. Entende? Ele fala, frequentador assíduo daquela ou dessa ou daquela religião, com pouca ou nenhuma desenvolvimento espiritual. Tem pessoa que ainda tem um pouco de desenvolvimento espiritual em alguns grupos desse. Mas tem outras que não tem nenhum desenvolvimento, pessoal. Está totalmente fora do desenvolvimento que é a espiritualidade da pessoa. Entende? Então, essas pessoas aí vão sofrer. Por mais que ela esteja em um grupo, elas estão sofrendo. Por causa dessa falta, desse olhar, desse desenvolvimento espiritual. Você deu para entender agora, pessoal? Entende agora? Agora, o que é que ele fala mais? Ele diz, em nós, o que nós podemos fazer, nós somos a pedra bruta, né? Então, nós somos a pedra bruta. Aquela que pode ser lapidada e transformada. Mas por que vai ser transformada? Pela espiritualidade, né? A cada dia temos a oportunidade de fazer algo por nós. Então, quem é que vai fazer algo por você? É você, pessoal. É a sua consciência, tomar consciência e mudar a vibração. Quando você muda a vibração, começa a expandir a consciência. Nossa, pessoal, você muda a vibração, as pessoas que estão do seu lado vai se incomodar, porque é uma energia alta, elas estão acostumadas à densidade aqui dessa realidade, né? Tá acostumada até com os encostos dela, né? Ou mesmo encostinho, vem cá, né? O cidadão me falando, o cara disse assim, quando a pessoa bebe, fuma, vai pro bar, o encosto dá um abraço nele assim. Eu vi um espiritualista falando, né? Mas é verdade, pessoal, né? O Magna, porque aquele encosto ele vai sugar sua energia, que você gosta do cigarro, da bebida, né? De vários tipos de substância. Então, aquele encosto ele também gosta, mas só que ele não tem corpo para sentir aquela sensação. Então, ele tem que encostar em você. É por isso que o nome chama encosto. Entende?
Então, aí o que é que ele fala? Ele fala fazer algo por nós, né? Alguém que nos coloca mais próximo da qualidade de ser espiritualizado. Ele disse, a oportunidade de algo por nós, de a gente fazer algo por nós, ou por alguém que nos coloca mais próximo da qualidade de ser espiritualizada, ou fazer pelas outras pessoas também, né? Porque quando você faz isso, o trabalho da espiritualidade, você está fazendo para você também, pessoal. É o que eu falei. É dando é que se recebe. O universo trabalha assim. Não existe, pessoal. Você que retém conhecimento, retém de abençoar a pessoa, você retém tudo, você está trabalhando contra o universo. Você não pode fazer isso. Entende? Você tem que dar o melhor que você tem, né? E aí o universo vai movimentar as águas, vai fazer o movimento das águas, entende, pessoal? É isso. Aí o que é que ele fala? Nós temos escolha. Todo dia somos convidados a fazer escolha. Então, todo dia a gente tem que fazer escolha, pessoal. Em uma situação de conflito, podemos escolher entre apontar o dedo e julgar os envolvidos ou olhar para dentro de si e se perguntar o que eu poderia ter feito diferente para amenizar essa situação. Então, é uma pessoa que está elaborando, né? Se você viver essa situação hoje, podemos ser um momento de perguntar a si mesmo o que posso fazer hoje para amenizar essa situação. Então, o que eu posso fazer hoje para trabalhar minha espiritualidade? Uma das coisas que eu aconselho é você assistir aqui meus vídeos. Comece lá pelo primeiro, devagarzinho. Não tem pressa, pessoal. A gente é eterno. Não tem pressa, né? Porque a pessoa fica em uma pressa, sabe? Entra naquela ansiedade. Não, vá devagar, ouça. Né? Tem aqui pessoas aí, por isso que eu estou dizendo que tem todo tipo de... Tem pessoas que estão assíduas assistindo diariamente, né? Já esperando eu gravar. E tem outras que assistem uma semana, aí assiste outra na outra semana. Mas ela tá indo. O negócio é não parar, entende? Porque vai fazer com que eu tenha gravado vídeo para ajudar você a se conectar com a sua espiritualidade. Entende? Aí você vai mudar o olhar da sua espiritualidade, né? Aí ele fala: veja se tornar um ser espiritual é um processo. Então, você se tornar um ser espiritual não é de uma noite para o dia. Opa, agora eu me tornei um ser espiritual. Prá! Não, pessoal, não é assim, pessoal. Isso é engano. É como eles ficam fazendo campanha aí dizendo que venha receber, você vai mudar a sua vida, você vai sentir. Isso é engano, pessoal. Porque não é assim que acontece. Pá, de uma noite para o dia, agora eu já sou espiritual. Não. É um processo. Você sabe o que é um processo? Vai devagarzinho. Não é ficar bonzinho, ele fala. Não é virar santo, mas sim buscar a melhora das suas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos e suas atitudes. E fazer uma reforma íntima. Que é o quê? A reforma íntima, eu até acho que eu gravei esse vídeo aqui, falando sobre a reforma íntima, né? Que é mais falada no espiritismo, né? Que é o quê? É a gente olhar aonde a gente tem que melhorar, pessoal. Aonde a gente está errando, aonde a gente precisa melhorar. E aí o quê? Ir conectando com a espírito, pedindo ajuda para isso. Então, quando você for nessa conexão, né? Entrando nessa conexão, a própria energia, a própria vibração vai mudando, vai mudar as suas ações, seu pensamento, o seu sentimento e vai mudar a sua atitude.
Aí as pessoas que estão do seu lado, é seu espelho, vai olhar, nossa, você mudou, hein? Que você está diferente, o que é que aconteceu? Entende? Então, quando a pessoa falar para isso, você tem que olhar esse espelho, é o quê? É que a espiritualidade está trabalhando na sua vida. Esse é o sinal. Então, por isso que é importante você olhar para o espelho. Então, por que eu fico olhando aqui os feedback, as mensagens que as pessoas falam comigo? Por causa disso. Para eu ver se eu estou ainda ou já estou desviado, né, pessoal? Porque pode acontecer. A gente é humano, tem fraqueza, né? Tem essas coisas, mas a gente não pode perder esse olhar da espiritualidade, que é um olhar para dentro, né, de si e olhar as coisas não mais físicas, olhar as coisas além desse físico. Entende, pessoal? É isso. Se você está apegado ainda às coisas materiais, mesmo você espiritualista, que está em um grupo espiritual, mesmo você espírita, católico, evangélico, mesmo você desses grupos ainda não tivesse olhar, você ainda não despertou, você ainda está no ego, querendo obter coisa aqui passageira. Nosso olhar tem que ser além, entende? Aí ele fala, se hoje você questiona a sua vida, questiona a sua escolha, questiona os fatos do acontecimento, questiona as pessoas, comece a olhar para dentro de si, procure dentro de você o que pode ser feito para desafogar, para sair dessa mar de incerteza e insatisfação. Então, se você está questionando, reclamando de tudo, você tem que olhar para dentro de si, pessoal. Porque quando você mudar a vibração, isso aqui aconteceu aqui, pessoal. Eu tenho um testemunha disso. Pessoas que estavam assim mesmo, sabe, questionando tudo. E tem a gente pior que estava questionando Deus, né? Tinha outros que questionavam os políticos, os políticos, né? Mete o pau, que questionava várias coisas. Ai, por que disso? Ai, meu Deus. Ai, essa vida não presta. Ai, meu Deus. Entende? Aí tem que olhar para dentro de si, porque vai ser o desafogo, você vai sair desse mar de incerteza e insatisfações. Você vai sair dessa. É uma vibração que a sua consciência está passando. Por quê? As pessoas agora que assistiram meu vídeo aqui, ela está com a mesma situação, mas já está com outro olhar. É isso que tem que mudar, né? Por isso que eu disse, porque sempre temos que buscar esse olhar da espiritualidade. Para isso, né? O que é ter um olhar da espiritualidade? É isso. É quando você, na mesma situação, mas você tem outra visão, outro olhar sobre essa situação. Entende? Se não acontecer isso, pessoal, você ainda está no ego, ainda precisa despertar. Tem tempo, né? Enquanto tem vida, tem tempo, né? Aí ele fala, desenvolver a espiritualidade é um caminho para a vida com mais sentido e mais plenitude. Mas não se iluda, dá trabalho, dói e não vai acontecer como um passe de mágica. Então, olha o que ele fala, pessoal. O caminho da espiritualidade, né? O caminho da espiritualidade é um caminho para uma vida com mais sentido e mais plenitude. Mas não se iluda. Não se iluda. Dá trabalho. Então, dá trabalho, pessoal. A gente tem que vir aqui meditar, estudar. Meu Deus, eu tenho que assistir um vídeo lá, tem que meditar. Ai, meu Deus. Ou eu tenho um trabalho amanhã. Oh, meu Deus.
Entende? Dá trabalho, dói, porque às vezes algumas palavras vai mexer lá com o seu íntimo, né? E não vai acontecer de um passe de mágica. Não vai. É preciso dedicação, disciplina e o mais importante, é preciso amor. Então você tem que ter amor por você mesmo. O amor de você melhorar, se desenvolver. Então, quando você ama você, você vai conseguir amar outra pessoa. É o mandamento que Cristo deixou. Ame ao próximo como a ti mesmo. Mas se você não ama você, você quer destruir seu corpo, você quer destruir sua vida, como é que você vai amar outra pessoa? Eu não tem como, pessoal. Eu não sei qual é o engano que está na mente dessas pessoas. E essas pessoas ficam falando de amor, de amor, de amor. Um amor que não é um amor verdadeiro da alma. Entende? Tá olhando se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa é, como é que se diz, é negra, é preto, se é pobre, se tem roupa de marca, se não tem. Eu vi mesmo na internet a menina falando, eu não saio com um rapaz se ele não tiver uma roupa de marca. Nossa, pessoal, você vê os níveis de consciência que estão aí, pessoal? É isso. Entende? Os valores foram mudados, pessoal. Entende? É preciso ter amor. É preciso ter amor. Senão não acontece a mágica. Entende? Aí ele fala, por isso a reflexão sobre como é importante a forma como olhamos, observamos o mundo físico ao nosso redor, nosso próximo, nosso amigo, nosso parente, nosso cônjuge, vizinho, colega de trabalho, de estudo, também aquele que diz nosso inimigo, principalmente a nós mesmos como ser humano. Então, pessoal, a espiritualidade vai trazer uma reflexão como é que você está olhando o mundo físico aqui ao redor, né? O próximo, o inimigo, o colega, trabalha, a sua família, como é que você está olhando? Entende? Quando você é mudada esse olhar da espiritualidade, você vai ver diferente. Você vai entender. Porque a sua visão, a sua consciência vai estar expandida. Você vai entender o nível de consciência que essa pessoa está. Entende? Você vai ter outra visão. Então, se não acontece isso, pessoal, pessoas. Por isso que tem pessoas que, mesmo de cultura religiosa, estão tendo preconceito contra a outra. Entende? Porque tá só com aquela visão, pessoal. E quando ela entra naquele ego, e ainda o ego fica mais forte porque é colocado aquilo como crença. Entende? Quando você está num grupo religioso fechado, aquilo é colocado como crença que é mais forte ainda. E quando uma pessoa, como é que se diz? Contrapõe aquilo, você é capaz até de bater na pessoa, porque aquilo mexe com seu ego bastante, pessoal. Entende? Foi o que aconteceu com o pastor agora. A vidente lá, a Lourinha, então tá mexendo com o ego dele. Por causa que ele quer acreditar que tem que acontecer como tá aquilo ali. Porque se sair daquilo ali, ele não consegue conceber e ele não quer conceder. Então, isso foi o ego que foi formado, né? Ao longo da criação, principalmente se o cara veio de uma família evangélica, veio de católica, sabe? Aquilo fica enraizado no ego. Então, é difícil lidar com essas pessoas, sabia, pessoal? Por isso que a maioria do que eu tenho um problema aqui é com esses religiosos. Entende? A maioria. Porque eles já colocaram aquilo como verdade, como ego. E às vezes a espiritualidade vai mostrar uma verdade e eles não vão aceitar. Eles vão endurecer o coração mesmo, né? E isso vai ser pior para eles, né? Aí ele fala,
É certo que nenhum de nós atingimos a perfeição. Nenhum de nós, né? Estamos nesse processo. Fato comprovado por estarmos aqui neste planeta, né? Nesse mundo, em busca de evolução constante, convivendo junto com 1 bilhão de seres humanos neste mundo, em busca de aperfeiçoamento. Então, a gente está aqui para experimentar e nos aperfeiçoar, pessoal. Cada trajetória, cada coisa que acontece na nossa vida é uma experiência para a nossa consciência, para nos ajudar a evoluir. Entende? Vai nos ajudar a evoluir. Porque a evolução não está só em a gente ir para a igreja, não. A experiência do mundo, das coisas que acontecem, é um trabalho também da espiritual. Sabia? É isso que as pessoas não entendem. É para a consciência dessa pessoa crescer. Por que, que eu me tornei hoje essa pessoa se eu não passasse o processo que eu passei na minha vida? Por vários grupos religiosos, tomei em psicologia. Se eu não experimento isso, eu estaria hoje com essa consciência, pessoal? Entende? Você entende agora? Então, está cooperando para o nosso desejo, para o bem da nossa consciência. É por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Todas as coisas, todas. Ele falou todas. Ele não falou algumas coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, daquele que está conectado com isso. Vai estar cooperando. Entende? Aí ele fala, né? Como um peixe em um aquário, ó a metáfora do cidadão. A grande maioria nem sabe que está no aquário. Então, é que as pessoas não sabem que está aqui no. Ela não sabe como é o mundo. Inventaram até que o mundo é, sabe, uma esfera, né? Ela não sabe. Está perdida aqui, pessoal. Encarnou aqui, tá, sabe? E a matrix religiosa, fizeram isso para que você não enxergue aonde você está mesmo. Aí ele fala, como um peixe, a grande maioria não sabe que está no aquário, somente percebe aquilo que se olha seu sentido físico, o mais limitado pode oferecer. Então, quando a gente fica só no sentido, 5 sentidos físicos, né? Eu já falei aqui, o tato, o olfato, a audição, a visão e o paladar. Quando a gente só fica nesse sentido, a gente fica só preso aqui, pessoal. Por isso que a gente tem que ter algo além. E é o que a espiritualidade vai fornecer para a gente. Ele fala, o peixe nem sempre sabe que está na água. Ele não sabe que está mergulhado na água e desconhece o mundo diferenciado que existe além do limite daquele aquário. Você bota um peixe no aquário, ele pensa ali que é um mundo ali. O mundo dele. É o que aconteceu. A gente encarnou aqui nesse mundinho, aí fica pensando, só tem esse mundo, só tem esse mundo. Tem pessoas que pensam assim, pessoal, mas é o nível de consciência dela. E a gente tem que respeitar até ela despertar a consciência dela. Entende, pessoal? É isso que tem que fazer. Aí ele fala, assim a grande maioria dos seres humanos, limitado aos 5 sentidos físicos, é preso a que a limitância ciência humana pode oferecer e ignorar o que existe além do limite do mundo físico, de nosso corpo físico. O estudo de anatomia humana diz que somos feitos de tecido vivo, ossos, músculo e nervo. A partir daí, cada ser que começa a explorar o limite conhecido passa a conhecer melhor a realidade espiritual. E verdadeiramente quem somos nós em nossa constituição oculta. Então, aquele que está no 5 sentidos acha que a gente é o cérebro, é o corpo, o nervo, o músculo,
Ele acha que a gente é isso, ele acha que a gente é o corpo. E a gente não é o corpo. Eu, toda vez aqui, eu gravei meu vídeo, dizendo, a gente não é o corpo, a gente é a consciência. Então, ele diz que é essa constituição oculta, que até agora todo mundo fica estudando, a maioria dos espiritualistas, né? Essa consciência. O que é essa consciência da gente? O que é a consciência humana? Entende? Que intriga, porque mesmo você fora do corpo, essa consciência está pensando, sente cheiro, sente tato, sente tudo, sabe? Como é que isso acontece? Então, o corpo humano só é o quê? É só um veículo dessa consciência. Entende, pessoal? É o que ele fala. Então, precisamos ir além do limite físico que a gente está aqui dos cinco sentidos, né? Aí ele fala, conhecendo um pouco mais de si próprio e do mundo em que vivemos, iremos ter de nós direcionar a visão espiritual para começar a entender melhor porque somos e como somos, com nossas qualidades e defeito único e nossas características pessoais. Então, a gente precisa ter essa visão, pessoal, da espiritualidade para a gente entender que somos qualidade e somos defeito. E a gente tem que ir equilibrando isso aqui. É isso aí, pessoal. Não tem para onde correr. Você quer correr? Vai correr para onde? Vai sair correndo? Vai sair daqui, né? Alguns ficam cansados aí quer. Você só vai perder o corpo, mas você vai continuar ainda, né? Entende? Temos que trabalhar. É só ir trabalhar que a gente vai melhorar essas energias. E a consciência está para fazer isso mesmo. Entende? Aí ele fala: é preciso que procure entender através da observação, obtendo-se de julgamento imediato. Então, você não pode entrar no julgamento imediato. É o que acontece quando a pessoa está em um grupo bitolado. A maioria das pessoas julgam. Pessoal. Olha aí, os evangélicos, os cristãos em geral. Quem é que julga mais as pessoas? Você entende agora? Você entende? E refletir sobre tudo que nos cerca das atitudes do nosso próximo. Por exemplo, independente da nossa aprovação ou opinião, isso será algo mais próximo de olhar espiritualmente, que observa não o outro como comparação daquilo que conhecemos, como certo ou errado, mas de um ponto de vista mais amplo e universal. Então, uma pessoa que tem um olhar da espiritualidade, ela tem um olhar amplo, pessoal. Não é um olhar bitolado de um grupo religioso. Então, eu vejo muito na internet aí, dando a sua visão, pelo esse olhar que ele tem. Se não tiver de acordo com o que ele pensa, ele dá aquele olhar, ele diz está errado, tem que estar de acordo com. Você entende? Não é uma pessoa ainda porque está bitolada ainda em um quadradinho, em um grupo religioso. Então, aquele que está conectado à espiritualidade, ele tem um olhar da espiritualidade, ele não é assim, pessoal. Ele tem uma visão ampla. Ele não está olhando só aqui essa realidade. Ele está olhando algo mais além. Entende, pessoal? É isso que acontece com as pessoas. A maioria das pessoas acontece isso. Aí ele fala: a maioria de nós irá reprovar os crimes, mas uma visão pode mudar sobre o aspecto espiritual, pois ampliando o campo com a profundidade, posso afirmar que não existe vítima, porque existe a lei universal de causa e efeito que rege a todos nós. Então você não sabe por que aquela pessoa está passando aquilo. A espiritualidade sabe, pessoal. Entende? A gente não pode.
é uma justiça. A gente não pode tirar a conclusão. Entende? Aquele que tem uma visão ampla, porque aconteceu aquele. Porque. Entende? Você não sabe, mas a espiritualidade sabe. Ele tem a profundidade, né? Então, você precisa, se for um espírita, tem um olhar da espiritualidade, você precisa ter esse olhar, pessoal, né? Ele fala, então afirmo que se nos esforçarmos e observarmos o outro com um questionamento espiritual, provavelmente poderemos relevar muitas atitudes que sofremos de nosso irmão, até dar que causamos ao outro. Então, é por isso que a pessoa vai mudando, porque a visão dela, o olhar dela aumentou, ela vai, como é que se diz, ter um questionamento espiritual mais elevado na atitude que o irmão trouxe sofrimento. Então, é uma lei que ela vai entrar, é a lei do perdão, ela vai perdoar pela uma causa maior, né? Até mesmo das causas dos outros. Então, ela vai saber perdoar, ela vai saber relevar. Por isso que a gente tem que buscar sempre esse olhar da espiritualidade, pessoal. Porque senão alguém vai fazer o mal a gente não vai conseguir perdoar, pessoal. E aí, o que é que vai acontecer com a gente? Você entende? Você entende por que a gente tem que buscar esse olhar? Respondendo a pergunta lá que eu já coloquei, respondi sem querer, mas já respondi, né? Porque temos sempre que buscar o olhar da espiritualidade, porque o olhar da espiritualidade é mais amplo e vai dar força a gente de a gente poder perdoar essas pessoas que até está fazendo a gente sofrer, né? Você vai entender que ela está na ignorância, está sendo usada por espírito. Você vai entender isso. O jogo, você vai entender o jogo. Quando você entende quando você sai do jogo, né? Você tem um olhar, fica olhando, sim, estou entendendo. Entende? Aí ele fala, sei que é muito difícil entregar essa ideia aos que sofrem profundamente por incompreensão dos outros. Então, o cidadão espiritualista ele está falando, eu sei que é muito difícil. Se você não aumenta a sua consciência, e essa vai se tornar mais difícil ainda. Entende? Para você compreender por que aquela pessoa está fazendo você sofrer. Você entende, pessoal? Por que a gente tem que aumentar? Aí ele fala, mas com certeza existe uma causa e efeito que muitas vezes se traduz no sofrimento, porém tudo vem para a nossa evolução. Então, tudo coopera para o bem, né? É o que o apóstolo Paulo falou. Tá certo, pessoal? Olha, vou parar aqui que 58 minutos e daqui a pouco eu vou gravar a segunda parte desse vídeo, tá certo, pessoal? Até a segunda parte.